Boa noite a todos. Que Jesus, esse mestre incomparável, esteja conosco em mais uma oportunidade que estamos aqui na nossa casa espírita. Antes de nós fazermos a leitura de preparação do ambiente, nós vamos lembrar que nós vamos ter na nossa casa um seminário no dia 17 de maio, de 15 às 18 horas. O tema será Família, Convite à Semeadura do Amor. Quem vai conduzir esse seminário é a Lana Viveiros, e vale muito a pena participar de mais esse momento de estudo. E seria interessante dar o nome, pode passar para a Carla, o nome para poder a gente ter uma noção da quantidade de pessoas, e as pessoas que se interessarem. Esperamos que todos que estão aqui hoje se interessem. Tá certo? E para a preparação do nosso ambiente, nós vamos ler a página que vocês, inclusive, vários de vocês aí receberam, Parentes Difíceis. É uma página do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, e está no livro Sinal Verde. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada, que se nos agrega à família, traz consigo as marcas do sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias, em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Leitura muito providencial de acordo com o tema que nós vamos refletir nessa noite. Vamos convidar a todos para fechar os olhos e colocar-se em comunhão com Deus, com Jesus, com Maria, nossa mãe, num pensamento de muita gratidão pela vida, pela oportunidade que nós temos de estar aqui hoje, pelas bênçãos que aportam na nossa vida, tantas vezes que não vemos, não percebemos, muito menos agradecemos. Pedimos a Jesus que possa, com as tuas falanges de trabalhadores incansáveis do bem, estar conosco nesta noite, intuindo-nos naquilo que as lições que aqui serão expostas possam falar nas nossas experiências e naquilo que cada um veio buscar aqui hoje, do plano físico e do plano espiritual. Jesus amigo, que a tua luz se faça na nossa caminhada, não só hoje, mas em todos os dias da nossa existência. Graças a Deus e a Jesus. E com essa prece, que também rogamos a Deus que ilumine a nossa companheira Severina, que vai conduzir o estudo da noite, nós damos por aberto, então, o estudo e convidamos a nossa companheira para poder fazer a sua fala. Ótimo. Boa noite a todos, queridos irmãos dos dois planos de vida. Que nos abençoe Jesus, o doce Rabi da Galileia. Mês de maio. E como sempre acontece todos os anos,
No mês de maio, a nossa casa reflete todos os sábados sobre esse tema valioso e importante para cada um de nós, que é a família. Onde nós estamos juntos, com espíritos, como André Luiz disse, com a carga enorme de dívidas e que estão sendo sanadas a prestação nessa existência. Então, falar de família é falar do que existe de mais importante em nossas vidas, mais especial. Porque a família é a nossa base. É falar daquelas criaturas que estão no dia a dia convivendo conosco, nessa trajetória terrena, muitas vezes no deserto, no terreno árduo, arenoso e difícil, mas que traz nesses momentos de dificuldade alentos, aprendizados, belezas e perfumes. Mas por que o nosso tema é esse? Porque a família é um laboratório de amor. Aqui afirmamos que quando estamos em família, estamos num grande laboratório. E o que é um laboratório? Por que os laboratórios existem? Para que existe laboratório? Como é que eles funcionam? Um laboratório, seja ele qual for, ele desenvolve atividades diversificadas. Envolve observação, experimentação, produção, num campo de atividade qualquer. E é isso que acontece em nossa família. É um campo de estudo que possibilita a cada um de nós essa oportunidade, esse elo entre o abstrato, a ideia e o concreto da realidade física. Uma linguagem simples, adequada, e esse laboratório, chamado família, é o lugar das operações ou de transformações notáveis. Porque esse laboratório, chamado família, é uma grande oficina. E aí, Joana de Ângeles nos afirma categoricamente que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então, nesse estudo, nós usamos várias obras, mas basicamente essa, SOS Família. Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco, também com outros espíritos, lembrando que segunda-feira é aniversário do Divaldo, vai completar 98 anos, que a gente precisa continuar vibrando por ele, que está deixando esse legado maravilhoso para cada um de nós. Portanto, Joana está nos afirmando aqui que esse laboratório funciona em nossa vida como uma grande oficina, um local onde a gente experimenta, aprende, erra, volta, tenta outra vez, e com certeza essa oficina com o objetivo é a paz. Essa produção sempre positiva. Uma outra forma da gente avaliar ou interpretar a função de um laboratório é a didática de uso dele, no ensino de uma ciência de construção, a ciência do amor. E esse laboratório, essa oficina, revela a cada um de nós, alunos desse laboratório, a intenção de nos melhorarmos. Por isso que dessa mensagem que vocês receberam do Espírito André Luiz, falando de parente difícil, cada um de nós aqui tem. Cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles. E aí, quando a gente afirma que é na família que nós temos a oportunidade de reflexões, de tirarmos conclusões fundamentais de nossas vidas, no Livro dos Espíritos, na questão 774, Kardec já afirma isso para nós, que a função primordial da família é a colaboração com Deus para aprendermos a nos amar como os irmãos. Percebam bem, meus irmãos, que essa afirmativa do Livro dos Espíritos, aprender a amar, não é só tolerar, não. Amar a esposa, o filho, a nora, o genro. Aprendermos a nos amar como irmãos,
E Jesus disse: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E aí, só dessa frase simplifica o sentido que a família exerce em nossas vidas. Isso nos dá também uma dimensão de sermos espíritos imortais, cuja fatalidade é a perfeição. E no dia a dia, no convívio com a família, nós vamos aprendermos a nos irmos tolerando, desculpando, perdoando, e assim chegarmos um dia à perfeição. Somos espíritos imortais e estamos numa dimensão de perfectibilidade. Portanto, agora, no nosso momento evolutivo, o convívio familiar é um trampolim para nossas passagens maiores de evolução, de compreensão da vida e de Deus. Voltamos outra vez a recorrer ao Espírito Joana de Ângeles. Dessa feita, agora ela nos fala que a família é a escola de aprendizagem e redenção futura. Então, a família não é apenas aquele agrupamento doméstico, mas é a reunião de espíritos que estão reencarnados com uma programação espiritual. Por isso, nós precisamos valorizar os gestos de delicadeza de nossos familiares, a gentileza que esse ano foi tão bem abordada na Jornada da Paz. E aí, trouxemos também um livro, não é um livro espírita, mas é um livro que nos ensina muito. E agora? Voltar tudo, né, meu filho? Exercer a ciência da paz, a paciência. Vai chegar, viu, gente? Porque eu esbarrei aqui. Se você quiser me ajudar aqui, eu aceito. Então, uma garota órfã havia sido criada com muito carinho pela irmã mais velha. E, por isso, no dia que esta fazia aniversário, ela queria dar-lhe um presente especial. Para tanto, pegou todas as suas economias, que trazia dentro de uma bolsinha, e foi até a loja de bijuterias. Lá, ela encontrou um lindo colar. Acho que agora vai dar. Mas pode me ajudar, pode me ajudar. Ela encontrou um lindo colar. Agora pode ir passando para mim. Passa aqui. Obrigada, tá? Falo com vocês que Jesus manda anjo de tudo quanto é lado, gente. E aí a menininha foi lá na loja comprar o presente para a irmã mais velha. Pegou todas as moedinhas, as economias que ela havia juntado numa bolsinha, e aí mostrou para o proprietário da loja qual é o presente que ela queria para dar para a irmã, e mostrou o colar. O proprietário, consciente de que aquele colar era caro, e de que com certeza a menina não teria o dinheiro suficiente para pagá-lo, perguntou-lhe: quanto você tem aí na bolsinha? A menina deu ao homem todas as suas moedas, dizendo: isso é tudo que eu tenho, senhor. Acho que não vai dar para comprar o colar. E o homem respondeu: dá sim, pois ele custa exatamente isso, disse o homem sorrindo. A garota saiu saltitando de felicidade com o pacote na mão. Ela não podia nem acreditar que havia conseguido comprar aquele colar. No dia do aniversário da irmã, deu-lhe o presente com muito orgulho. E ao desembrulhar o pacote, a irmã ficou muito feliz, porque quando ela podia imaginar o valor do colar, concluiu que a menina não teria dinheiro suficiente para comprá-lo. Assim, esperou o dia seguinte e foi até aquela loja esclarecer o fato. Chegando lá, mostrou o colar ao proprietário e perguntou: esse colar foi comprado aqui? Sim, respondeu o homem. E quanto custou? Ah, isso eu não posso falar, pois é confidencial. Algo entre mim e minha cliente. E a moça continuou indagando: tenho certeza de que minha irmã não teria dinheiro suficiente para comprá-lo, pois possuía somente algumas moedas na bolsa, e logo se vê que esse colar é bastante caro.
minha senhora, sua irmã pagou o preço mais alto que alguém poderia pagar por esse colar. Ela deu tudo o que tinha, e para mim, isso é mais do que o suficiente. Nesse momento, a jovem compreendeu o valor daquele colar. Um gesto de delicadeza não tem preço. Para que sua família se transforme, procure valorizar cada gesto de delicadeza dos seus familiares. Você tem sido gentil com a sua família? Joana de Ângeles nos diz que é lá que nós temos esse laboratório de experiências reparadoras. Precisamos, então, valorizar os gestos de delicadeza dos familiares. A paz do mundo começa sobre as telhas onde nos acolhemos. Naquele núcleo onde nós estamos dia após dia. Podem ser telhas de um casebre, uma casinha a pique ou uma grande mansão, mas é dali, daquele local, que vai resplandecer, que vai se estender a paz para o mundo todo. É dali, daquela vibração que nós temos no dia a dia, que nós vamos também ajudar toda a vibração mundial. Portanto, o lar é a nossa oficina querida mesmo para a fraternidade, que desfrutamos de um dia após dia. Temos sofrimento? Sim, temos. E às vezes é necessário. Temos conflitos naturais nesse ciclo de lições. Portanto, nós precisamos ter, meus irmãos, essa perspectiva de que a nossa família está nos dando essa oportunidade de aprendizado, de lições para a nossa verdadeira vida familiar. Porque fomos colocados para vivermos em família desde os primeiros primórdios, homens e mulheres primitivas, desenvolvendo a ciência do amor. Desenvolvendo essa ciência que nós precisamos de ter no dia a dia. Era para ter ido mais para frente, gente, me perdoa. Agora sim. Joana de Ângeles. Isso. Fomos colocados para viver em família desde os primórdios, né? Homens e mulheres primitivas, nas cavernas. E o que nos unia? A necessidade de sobreviver naquela época. Facilitar até o aquecimento, para que a gente se organizasse em sociedade. Mas Kardec nos diz no Livro dos Espíritos que a lei divina é a lei da sociedade. Conseguir manter a vida material. Então, a partir daí, nós vamos começar a nos relacionar em família, quando nos unimos, né? No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala lá também da lei do amor. A lei do amor é a lei que deve nos envolver. E Chico já dizia, ninguém cruza nosso caminho por acaso. Não existe acaso. E nós também não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. Tudo tem um propósito. A gente olha o poder dessa instituição chamada família. E se eu estou nesse laboratório de amor, o que é amar? Vamos ler logo o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da lei do amor. Lá fala que amar é vencer os instintos do presente com sentimento de amorosidade, é transformar aquilo que a gente ainda tem de mais primitivo, mais primário, transformar isso em sentimento de amor. Ainda mesmo nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala que o amor é a essência divina. Aí nessa imagem a gente vê que coisa linda, gente. Esse senhor estava passando e viu a menina que estava descalça, ele tirou a sandália para dar. E muitas vezes a gente olha o que a gente vai doar. Ah, esse aqui eu não quero mais, não está me servindo. Eu não vou dar esse aqui. Né? Então, nós temos dentro de nós essa centelha desse fogo sagrado. Sim,
Todos nós somos fadados ao desenvolvimento desse amor. Voltamos mais uma vez ao espírito Joana de Ângeles. É Joana essa noite que está imperando. E ela nos diz que a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Daí, a necessidade de nos amarmos, não apenas tolerarmos. Aí a gente lembra aquele caso, que eu acho que eu já contei aqui, mas quem já ouviu vai ter a paciência de ouvir outra vez, né? Do Chico Xavier, com aquela senhora que vinha todas de 15 em 15 dias, ou quase toda semana, reunião, e falava assim, não aguento mais aquele marido. Vou me separar dele, Chico. Não dou conta mais. Vou largar minha cruz. E Chico, com aquela paciência, com aquela humildade, falava, não, minha irmã, tenha mais um pouquinho de paciência. Isso vai passar. Emmanuel fala que isso vai passar. Aí ela voltava para casa, né? Mas com mais recurso, com mais energia, e ficava lá com o marido. Beleza. Mas 15 dias depois ela retornava. Não, Chico, agora dessa vez é para valer. Não dou conta mesmo. Eu sei que eu vou voltar em outra encarnação, com ele outra vez, mas agora chega. Já deu. Não, minha irmã. Tenha mais um pouquinho de paciência. Vai passar. Volta a mulher para casa. Algum tempo depois ela retorna. Mas jubilosa. Feliz da vida. Chico, meu filho, consegui. Aí o Chico falou, conseguiu o quê, minha irmã? Desencarnou. Estou livre daquele traste. Não vou precisar mais daquele. Vou deixar para outra encarnação. Aí o Chico falou, vai mesmo. Porque agora você vai voltar outra vez para aprender o que não deu conta de aprender nessa. Mas eu tolerei, Chico. Eu fui no meu limite. Por isso mesmo, minha irmã, vai ter que voltar para amar. Não basta somente tolerar. E é difícil, né, gente? É um grupo de espíritos necessitados, desajustados, mas com esse compromisso inadiável para nós repararmos. Porque a gente já vem com a programação reencarnatória. Daí, a necessidade não apenas de nos tolerarmos, mas de nos amarmos. E todos nós podemos desenvolver esse amor. É a nossa evolução espiritual. É um sinônimo a capacidade de amar, porque quanto mais nós nos amarmos, nós vamos nos tornarmos mais perfeitos dia após dia. Por que nós precisamos nos amar e não apenas tolerar? Porque esse potencial que nós já temos dentro de nós, chamado amor, esse sentimento, vem diretamente de Deus. Nós já temos em nós a centelha divina, o carimbinho de Deus, essa essência que nós carregamos dentro de nós, essa potencialidade, e a família nos ajuda a desenvolver essa potencialidade. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E é profunda essa fala do Evangelho, no capítulo 11. O amor que nós temos é a centelha divina, esse fogo sagrado, esse sentimento maravilhoso que, na realidade, está escondido, cerceado e precisa resplandecer. Então, nós precisamos podar em nós o que ainda temos de orgulho, de egoísmo, de incompreensão das provas, das dificuldades que esse sentimento floresce. E por que, meus irmãos? Porque o amor é o pai de todas as virtudes, de toda a potencialidade do ser humano. De belo, ninguém perdoa sem amor. Ninguém tolera sem amor. Porque o amor é esse diamante que nós precisamos lapidar a cada dia dentro de nós, e a família nos dá essa oportunidade. Portanto, todas as possibilidades, as qualidades positivas do ser humano, elas estão nessa faceta do amor. O amor, esse belo diamante.
E ao longo da nossa trajetória evolutiva, nós vamos lapidando. Ainda no Evangelho, a espiritualidade nos mostra algumas potencialidades que exercitamos quando nós praticamos o amor. Praticando o amor, nós temos caridade. Com amor, nós somos humildes. Com amor, nós temos paciência. Com amor, nós temos abnegação. Com amor, nós temos devotamento. Com amor, nós temos resignação. E se a gente fosse falar, daria muito tempo ainda. Resignação, sacrifício, exemplos práticos que ficam mais concretos em família. Por isso, a família é um grande laboratório, que nos proporciona esse sentimento de toda potencialidade desse amor. Nós vamos ver agora alguns exemplos de família e que também transpõem a família. O primeiro exemplo é esse senhor, Seixinqui, 48 anos, morador da cidade de Chouquim, não tem os 2 braços. Ele perdeu os 2 braços num acidente elétrico, quando ele tinha 7 anos de idade. Antes dos 22 anos, ele perdeu o pai e o irmão mais velho. Ficaram as 2 irmãs que se casaram. Sozinho com a lavoura e com a mãe para cuidar. Ele desenvolveu a própria capacidade de trabalhar usando os pés. Só que essa mãe, que até então ajudara o filho, ficou idosa. E dependia dele até para ser alimentada, como nós estamos vendo aí. E ele cuida da mãe. Ao ser questionado por uma pessoa lá da vila, como é que você consegue? Você não quer ajuda? Ele respondeu, eu tenho bons pés. Eu preparo a comida da minha mãe e alimento-a com a boca. Então, esse é um exemplo de devotamento filial. Esse homem aprendeu na vida, em família, no laboratório do amor, a potencialidade que ele tem de amar a mãe dele. Essa demonstração de devotamento ganhou a mídia. Um exemplo que nós temos na Igreja Católica, Santa Mônica e Santo Agostinho, do cristianismo primitivo. Agostinho foi um filho problemático para Mônica. Trazia para ela dificuldades morais. Ele era o filho mais novo. E ela sofria muito com Agostinho. E com a sogra. Porque a sogra permitia atitudes equivocadas dentro da família. Devassidão sexual, roubo. Mas Mônica, que era uma mulher de fé, ela sofria porque eles tentavam confundi-la. E Agostinho ajudava o pai a fazer isso, roubava. Era inteligente, mas possuía ainda habilidade de oratória. E ela orou pela conversão de Agostinho durante 27 anos. Não foram 27 dias, nem 27 meses. 27 anos. Um dia Agostinho foi até Milão estudar. Estava passando numa praça e teve a intuição de ir até uma catedral. E ele ouviu alguém dizendo, hoje é seu dia. Um teólogo chamado Ambrósio, extremamente correto, usava a máxima do Cristo naquela oratória. Aquele que quiser me acompanhar, deixe tudo e siga-me. Agostinho ficou estupefado. Meu Deus, que homem é esse que manda a gente largar tudo para segui-lo? Jesus está pedindo a minha vida? E aí, ele percebeu a verdade e continuou ouvindo e ficou embevecido com aquelas palavras, com a fala de Ambrósio. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Que história é essa? Ele não quer que eu enterre o meu pai? E percebeu que aquele rapaz era, na realidade, ele estava com interesse na herança, interesse material. Mas Agostinho ficou encantado com aquela fala, voltou para casa e falou para a mãe, mãe, tu vencestes, Jesus venceu, sou dele a partir de agora.
e foi um dos grandes divulgadores do cristianismo. Fez obras que falaram do autoconhecimento, dos erros como forma de melhoramento. Foi um dos espíritos da codificação kardeciana, graças à prática da paciência da sua mãe. Estamos sendo pacientes com nossos familiares? Será que estamos conseguindo praticar 1/10 dessa paciência? Vamos refletir, meus irmãos. Agora, um outro tipo de ajuda, que vai além da ajuda familiar. Negro aqui não entra. Há 60 anos, mais ou menos, a professora negra norte-americana, Mary Jane McLeod de Bethune, iniciou sua escola com 3 caixões de cebola, alinhados sobre uma árvore que estava nascendo no lixão. Quando Henry Ford foi para Osmond, uma praia da Califórnia, ela foi visitá-lo. Na porta do hotel foi barrada, pois negro não podia entrar, somente se fosse serviçal. Mas ela não se deu por vencida. Subiu a escadaria de incêndio, 9 andares. Saltou a janela, tocou a campainha do quarto, e quando o mordomo, por sinal, o negro também veio atender, ela disse: quero falar com a Miss Ford. Mas Miss Ford não recebe negros? E ela falou num tom de meia voz: e como é que você está aqui? Ela reagiu em alta voz: eu tenho uma entrevista marcada por telefone com Miss Ford. Eu sou Mary Jane. Ouvindo-a lá de dentro, Miss Ford redagiu: entre, senhora. Quando ela entrou, ele, que era humanitário e acreditava na reencarnação, exclamou surpreso: mas eu não sabia que a senhora era uma negra. Ela sorriu elucidando: não totalmente. Eu duvido que o senhor conheça dentes mais alvos e um olho mais branco do que o meu. Ele adorou a sua superioridade e perguntou-lhe: o que a senhora deseja de mim? Desejo que me ajude a construir a escola dos meus sonhos. Ele concordou. E desceram por elevador, por onde ela não pudera subir. De braços dados, caminharam até um carro. Ambos entraram no veículo e desfilaram pela cidade de Osmond, sob os olhares curiosos. Ao chegarem ao lixão, ele perguntou-lhe novamente surpreso: onde está a sua escola? E ela apontou: ali. Senhora, ali é um depósito de lixo. Desculpe, senhor, eu sempre me esqueço de detalhes. Em verdade, a minha escola está aqui na minha cabeça. E eu quero que o senhor, com o seu dinheiro, o senhor arranque daqui e a coloque ali. Ele deu-lhe, então, na época, $20 mil. E essa mulher, com todas as dificuldades que têm os negros nos Estados Unidos, até o ano de 1969, educou milhões de negros norte-americanos e tornou-se um símbolo de educadora mundial. Nós estamos educando? Estamos educando nossos netos? Estamos deixando um legado legal para os nossos filhos? Para os nossos sobrinhos? Do livro Palavras de Luz, esse relato de Valdo Pereira Franco também. E aí, gente, mais um exemplo de abnegação. Se vocês não conhecem, eu tenho certeza que Ana Bastos conhece. Essas bonecas, chamada Abaioni. Abaioni quer dizer encontro precioso. O que as escravas faziam quando estavam no navio para serem transportadas? Um exemplo de altruísmo: elas rasgavam as próprias roupas e iam tecendo com nós bonecas para entreter as crianças que estavam também sendo deportadas. Séculos de escravidão. Arrancada dos seus grupos étnicos, tradições, eles foram alijados das suas terras, maltratadas. E esse exemplo de abnegação, elas confeccionavam, então, bonecas com nó, para entreter
as crianças, mostrando para elas minutos de paz, de amor, ante aquelas cenas aterradoras que elas vivenciavam durante o momento em que eram transportadas para a escravidão. Sabemos que quando a gente recebe uma criança na nossa família, é uma oportunidade maravilhosa de crescimento espiritual. Sim ou não, Roseni? O amor transpõe todas essas situações. E vocês? E nós? Estamos amando? Se cada um de nós aqui, encarnado e desencarnado, pensar na própria história familiar, uns são capazes de lembrar alguns sacrifícios que fizeram, com certeza. Com certeza. Mas é um momento agora da gente agradecer. Agradecer por esses momentos de sacrifício que nos fazem mais próximos, mais amorosos. E muitas vezes nós nos perguntamos, por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci aqui? Por que eu estou com essa sogra? Por que eu estou com esse genro? Por que Jesus me deu essa nora? Porque família não é só pai, mãe e filho, não. Nós sempre repetimos isso. Tem os agregados. Vamos ver agora um vídeo, onde a gente vai ver esses lances que tem de família, quando a gente torce por um time e alguém da família torce por outro. E aí, galera do bem? Como é a sua família? A sua família é daquelas cheias de piadas internas? Tico pra você. Ou a sua família é daquelas que o clima é tão tenso que é melhor nem fazer uma piada? Where'd all this come from? Library. The library? You've never set foot in a library. You're only 4 years old. 6.5. You're 4. 6.5. Na sua família, todo mundo torce pro mesmo time? Gol de quem no segundo tempo? É do... Qualquer um, tem que sair gol. Ou na sua família, vocês discordam em tudo? Esses hotéis são peças de outro jogo. Bart, você tá trapaceando. Lisa, isso deve ter sido um acidente. Ah, tá. Você fica do lado dele só porque ele comprou aquela casa em St. James Place pra você. Ora, e quem mais vai cuidar dela? O papai. Ora, seu garoto! A sua família faz tudo junto e participa de todos os momentos da sua vida? Ou a sua família é cada um para um canto e as pessoas mal se veem durante o dia? O que será que faz as pessoas terem famílias tão diferentes? Uma vez eu ouvi de uma amiga minha que ela não se sentia em casa, que ela se sentia uma estranha, que os pais dela não a conheciam e que ela preferia ficar trancada no quarto e nem ver ninguém. Triste, né? Mas muita gente se sente assim. E não entende porque em outras casas os pais são unidos, os irmãos brigam pouco e tudo dá certo no final. Claro que existe um esforço muito grande. Conviver não é fácil, nem com quem a gente ama. Muito diálogo, paciência e perdão para que tudo dê certo. Mas tem famílias que parece que tudo isso já veio pronto. Ninguém briga. Essas famílias devem se conhecer há muito tempo. Coisa de outras vidas, sabe? Mas não só viveram juntas, como se deram muito bem. Eram amigas. Aí, viver juntas nessa encarnação fica mais leve. Mesmo nos momentos difíceis, fica mais fácil enfrentar os problemas. E as famílias que brigam por tudo, o clima é tenso e um nunca entende o outro, pode ser coisas de vidas passadas também. Só que não foram experiências tão legais assim. Mas então, pra que misturar um bando de gente que não se gosta debaixo do mesmo teto? Agora chega! Já chega! Parem! Parem de correr pela casa! Não! Sentem agora! Essa galera que faz planejamento espiritual não gosta da gente não, é? Claro que gosta. É justamente para ver se todo mundo morando junto faz com que essas pessoas enxerguem o lado bom uma das outras e aprendam a conviver. Sabe quando você brigava com seu irmão e a sua mãe colocava vocês para se abraçarem e pedir desculpa? É isso. É a providência divina arranjando um momento para vocês trocarem experiências e carinho e irem se gostando mais. Ou, pelo menos, se odiando menos. E para isso é preciso muito esforço.
Mas não ache que, de novo, a culpa disso tudo é do seu irmão. Se vocês dois não se dão bem, é porque vocês dois fizeram algo errado. Assuma a sua parcela e entenda que foram atitudes nossas que fizeram o outro ter tanta raiva da gente. Deus é justo, lembra? Isso quer dizer que não existe sofrimento eterno, e nem em vão. Então aproveita essa oportunidade e faz as pazes com todos os parentes que você não se dá muito bem. Ou isso, ou a próxima encarnação é com eles de novo. Quem sabe se você não tiver paciência, perdoar, conversar bastante e criar um ambiente melhor, você não passa a amar de verdade essas pessoas. Ou quem sabe, na próxima encarnação, você pode vir com seus amigos e ter uma família bem mais divertida. Mas família é isso, gente. São aquelas pessoas que mesmo com muita raiva te amam. Mesmo com muita preguiça, pegam um copo d'água para você. Podem não pedir desculpa, mas fazem pipoca em sinal de paz. Descascam a laranja e dividem a metade com o outro. Brigam pelo controle remoto, mas acabam botando no filme que os dois gostam. Enfim, família é para ser um lugar em que o nosso coração pertence. Se não for ainda, se esforce e tenha certeza de que se vocês estão juntos agora, é porque podem se amar. Chama a sua família para assistir esse vídeo e se inscrever no canal da FEB TV. Muito bem. Se estamos juntos, é para nos amarmos, não apenas nos tolerarmos, né? Família, então, é esse paraíso de dificuldades. Muitas vezes uma terra árida, um deserto. Emmanuel, no livro Família, diz que antes do berço, todos nós, antes de reencarnarmos, nessa visão ampla do mundo espiritual, nós suplicamos para nascer nessa família. Suplicamos. E tem até aquela música que os jovens falam assim, eu não pedi para nascer, pediu mesmo, não, implorou. Né? Então, nós precisamos modificar a nós mesmos também. Viram aí o que ela falou? Perdoar, né? Ter mais paciência. A questão do diálogo, porque o celular não está deixando a gente conversar. Aí a gente fica... Então, lá, em família, com a ajuda dos nossos orientadores, os nossos anjos de guarda, que a Lourdes também falou hoje para as mães, né? Aquela equipe espiritual responsável vai analisar o plano reencarnatório, ou nós mesmos vamos começar a articular e constatar, né? Ah, eu vou casar com fulano, ou não, acho que eu vou voltar como filho dela. Não, vou voltar como sogra. Eu vou voltar como sogra agora. Aí nós vamos conseguir tirar as carcaças que estão nos impedindo que a nossa luz do fogo sagrado divino, que é o amor, possa então resplandecer. Assim, então, estamos reunidos nesse laboratório chamado amor, devedores em resgate, desafetos, companheiros de vida passada, afeições queridas e amigos em trabalho nesse socorro mútuo. Nas nossas casas espíritas também, nos reencontramos para nos reajustar no trabalho também com Deus. Então, família, meus irmãos, é essa instituição que nos cabe mover, deslocar. Precisamos de sair da nossa zona de conforto, porque o ambiente familiar é formado por criaturas em processo de melhoria. Nesse clima de experiências. Volta a Joana de Anjos outra vez e olha que ela está dando uma piscadinha para nós. Olha, o véu está voando e ela está piscando para nós e dizendo, Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Podemos parar, né? Joana falou tudo já. Treinamento para a nossa evolução. Então, estamos com as melhores pessoas. Embora não sejam aquelas que a gente tenha sonhado, pensado, colocado nas nossas expectativas, mas são as melhores. Porque as lições que nós recebemos no laboratório não são fáceis, não, são difíceis.
A gente vem de ontem e se encontra onde se perdeu. Então, não existe família perfeita. Isso aí é fato, não é fake, né? E o capítulo 14 do Evangelho nos fala também isso, segundo o Espiritismo, quando diz: honrai vosso pai e vossa mãe. Então, eles falam para nós da parentela corporal e espiritual. Encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, e vai por aí. Portanto, na nossa família, nós somos espíritos que estamos viajando há muitos séculos, que tivemos muitas vivências de construção de amor, e que fomos reunidos outra vez pelos laços espirituais, de sentimento, de amor mesmo, gente. Como também nós temos criaturas com as quais nós tivemos e estamos tendo ainda dificuldades. Nós não sabemos o que é que fizemos com elas. Ou eles também nos fizeram sofrer, mas estamos negligenciando, desvirtuando, agredimos, ou muitas vezes somos agredidos. E a família é exatamente essa oportunidade de reajuste. Com todas as situações que a menina falou ali no vídeo, tem outras mais, né? Nós precisamos consertar para prosseguir nossa vida evolutiva. Nós temos Chico, nós não somos nenhum Chico, nós não somos nenhuma Madre Teresa de Calcutá, não temos esses espíritos grandiosos em nossas casas, mas temos pessoas que têm tantas dificuldades como nós, que estão conosco nesse processo de autotransformação, de autoconstrução. Se a gente quisesse facilidade, a gente não teria reencarnado na Terra, não, teria reencarnado lá em Júpiter. Portanto, a transformação mais importante do estudo de hoje, a minha, a sua, a nossa família, tem necessidade, porque não existe família perfeita. Nós precisamos de ter, então, esse novo olhar, repaginar. Principalmente aquele ente mais difícil, mais complicado. É aquele que tem mais dificuldade. É aquele que nós precisamos de amar, não somente tolerar, para que nós possamos crescer espiritualmente. Agradecer por estar ao lado dele. Procurar entendê-lo sem armas. Procurar ouvir, ter indulgência, porque cada um de nós pode ser pacificador do lar. O lar é o laboratório. Educar é a base da evolução. Nós precisamos, então, nesses impulsos, nesses sentimentos, educar os nossos sentimentos. Trazer a criança para a escola de evangelização. Porque se aquela criança, desde cedo, começar a ter sentimentos dentro do lar, ele vai desenvolver a moralidade. Ele vai ser aquele engenheiro que vai produzir coisas que a sociedade, tendo ética nas licitações públicas. Porque a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases de sentimento e de caráter. Não se deve reagir a toda provocação, pois ela pode ser a sua própria destruição. Joana também fala isso para nós. Não reaja, haja. Mas muitas vezes a gente não dá conta, a gente reage. E as escolas estão instruindo, mas só a família educa. Por essa razão, a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Por isso, o lar é um laboratório. Kardec, na questão 685, pergunta, né? O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei de caridade, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, nos diz Kardec. Então, essa situação espiritual, ainda imperfeita, a gente não consegue atingir o mar para desenvolver essa habilidade.
Precisamos, então, mudar também nossos hábitos. Eu posso não ser ainda tão paciente como deveria ser dentro do meu lar, mas eu posso me esforçar. Eu posso ter atitude de paciência, mudar meus hábitos, a educação que o Evangelho me pede. Então, precisamos de ter esse sentido de família. Evoluirmos todos juntos, um ajudando ao outro, respeitando e nos perdoando, para podermos nos reajustar. Eu estou fazendo com meu filho o que Jesus faria? Chico diz para nós, o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Edivaldo, o nosso aniversariante de segunda-feira, diz para nós o seguinte: enquanto vocês tiverem mães e pais, mesmo que eles não correspondam, ame-os. A pessoa, quando reencarna, recebe um enquadramento de vida que precisa se conscientizar. E ao mergulharmos no corpo, nós nos conectamos com a mãe, que exercerá uma poderosa influência em nosso psiquismo, seguida de perto pela presença paterna, que vai compor com a mãe a influência parental. Na sequência, nós vamos receber a interferência da constelação familiar em que nascemos. Ou seja, os irmãos, os parentes, os amigos. E vamos registrar as repercussões de cultura da cidade, do país e da globalização do planeta. E é nesse campo de influência, meus irmãos, que nós vamos crescendo e evoluindo conscientemente. E, às vezes, inconscientemente. O nosso modo de ser vai sendo revelado por comportamento, por sensações físicas, por pensamentos e espiritualidade. Então, precisamos de olhar para dentro de nós mesmos, fazer esse mergulho, a fim de avaliar como é que está o meu interior, para como é que ele está se refletindo também no externo. Família é esse laboratório de amor, onde a humildade e a caridade renovam a nossa espiritualidade. E nós estamos tendo essa carência de comunicação. Não estamos mais fazendo refeição juntos à mesa. A maioria das famílias, cada um pega o prato, vai para dentro do quarto e o celular está lá. Devemos exercitar o entendimento em cima da crise. Em vez de falar, nós estamos gritando. Como se o outro estivesse sofrendo de uma surdez sensorial. O grito é uma forma de defesa imatura. Nós estamos vomitando o que precisamos de falar. Sempre queremos ter razão. E, às vezes, nós manipulamos as palavras. Por isso, meu maior tesouro foi e sempre será a minha família, a sua família. Fazer parte de uma família significa pertencer a algo muito maravilhoso. Significa que você irá amar e ser amado pelo resto de sua vida. Família é como galhos de uma árvore, todos nós crescemos em direções diferentes, embora nossas raízes continuem sendo uma só. Se você tem uma família que te ama, alguns bons amigos, comida sobre a mesa e um teto sobre a cabeça, você é mais rico do que imagina. Família não é apenas importante, é fundamental. Dedique seu tempo às pessoas que você ama.
Um dia desses, você dirá, como eu gostaria de ter feito isso, ou ter feito mais. Mas que bom que eu fiz isso. Seja grato por cada segundo, de cada dia que você pode desfrutar junto das pessoas que ama. A vida é um bem precioso. Que nós possamos levar essas lições para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho e exercitar. É fácil? Não, não é fácil. Hora nenhuma nós falamos aqui que é fácil. Nós precisamos de tentar, enquanto temos tempo. Muita paz, meus irmãos, e gratidão a todos. Então, meus irmãos, encerrando a nossa reunião, é hora de nós elevarmos as nossas palavras, né? Porque o nosso pensamento, eu suponho que todos já estejam com ele bastante elevados. Ao buscarmos a casa espírita, ao buscarmos um momento de oração, nós já elevamos o nosso pensamento. Então, nós devemos agradecer a Deus pela reflexão da noite, que nos leva a lembrar que nós todos temos família, que nós somos família. E se damos tanta importância à egrégora que se forma nos ambientes do mundo inteiro, pela qualidade dos nossos pensamentos, devemos focar na egrégora que se forma acima da nossa casa. E eu estou falando físico mesmo. É a partir dos nossos pensamentos, da direção dos nossos sentimentos, que vai acontecer um milagre. Talvez uma pequena luz, mas pode ser que seja uma tocha que liga a nossa casa à casa do Pai. Deus, Pai de amor e bondade, a Ti agradecemos por essas pílulas maravilhosas que nos chegam através de palestras, conversas, ensinamentos, que reforçam em cada um de nós a responsabilidade de sermos parte desse grande todo, começando por um casal, uma família, e um dia saberemos, Senhor, amar a humanidade. Hoje é um laboratório, amanhã uma escola e um dia será o planeta. Faze com que, Pai querido, conscientizados dessa importância que reside em cada um de nós, façamos a nossa parte. Abençoa-nos sempre. Graças te damos. Assim seja. Graças a Deus.